irmã, sejam bem-vindos no nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo de lamentação que a liturgia nos propõe como salmo responsorial. Para entrarmos na dinâmica desse salmo, é preciso acolhermos alguns elementos de caráter de fé, portanto aquilo que fala de Deus, elementos também de caráter psicológico, como está o espírito daquele que reza. De fato, o Salmo de Lamentação, que hoje nós meditamos, ele começa com uma acusação dirigida a Deus. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo, e arrasastes as nossas fileiras. Deus aqui é descrito como um grande general. Estamos na metáfora do campo militar. As fileiras aqui são dos batalhões. Esses batalhões, ao invés de serem guiados pelo seu general, que deveria levá-los à vitória, acabou sendo dispersado, confundido e, portanto, não sabe muito bem para onde ir. Logo, não tem condições de enfrentar a batalha que se apresenta diante. Mas se de um lado o Salmo representa essa acusação dirigida a Deus, do outro lado o Salmo também eleva uma súplica: voltai-vos, voltai-vos. Vamos entender um pouquinho melhor. Ora, o Salmo de Lamentação surge diante de uma situação difícil. Uma situação que pode ser pessoal, uma situação que pode ser comunitária do inteiro povo. De qualquer modo, essa situação é lida a partir da fé. Diante de uma derrota, diante de uma angústia muito grande, o salmista se dirige a Deus, porque a primeira explicação que ele tem para a situação na qual ele se encontra é que Deus o rejeitou. Deus o abandonou. Uma experiência que todos nós fazemos em alguns momentos da nossa vida. É a percepção que nós temos a partir da angústia que nós vivemos. Mas, ao mesmo tempo, ele se transforma numa súplica: voltai-vos. Coloquei entre colchete ali: voltai-vos a nós. Por quê? O termo hebraico é muito interessante. É um termo associado à ideia da conversão, como se o salmista pedisse para Deus se converter. Obviamente, não se trata de uma conversão penitencial, como se Deus tivesse pecado, mas para Deus inverter a rota do caminho que ele está fazendo. Porque se ele inverte a rota do caminho que ele está fazendo, então significa que ele olha de novo para o seu povo. Se Deus olha de novo para o seu povo, há esperança. Quando se apresenta a questão da ira, a ira como motivo pelo qual Deus rejeitou o povo, normalmente no texto bíblico isso indica que o povo toma consciência de não ter vivido de acordo com o projeto de Deus. Então, na expressão voltai-vos, encontramos algo muito significativo. Relembro, é um vocabulário do campo da conversão. O povo que se sentiu rejeitado e pede para que Deus se volte para ele, é um povo que entra num processo de conversão. Nesse sentido, a própria lamentação é a expressão dessa conversão. Do pecado, do erro, o povo agora se volta para a justiça. Mas quando aplicamos isso como súplica a Deus, o que pedimos? Que Deus, além da justiça, a ira em geral está associada à ideia da justiça também, que Deus haja com amor e misericórdia, dando nova possibilidade ao seu povo. Vemos já de início, portanto, que um salmo de lamentação ele é construído a partir de uma experiência interna, psicológica, na qual os sentimentos são conflitantes. De um lado acusamos a Deus porque nos sentimos desprezados, do outro lado pedimos para que ele se volte para nós, ou seja, para que nos olhe de novo e então nos dê atenção e nos ajude. Esse estado psicológico de angústia, de sofrimento, é descrito como uma situação cosmológica. Abalastes, partistes a terra. Ou seja, como se fosse um grande terremoto que provoca uma rachadura na terra. Mais do que uma situação material, um terremoto de fato, isso expressa a condição interna do salmista. Esse salmista se sente feito aos pedaços, fragmentado na sua dor. Ao expressar a sua dor, ele também eleva uma súplica: reparai suas brechas, ou seja, está pedindo para Deus aproximar os pedaços, costurar os pedaços,
para integrá-lo de novo. É muito interessante que no versículo 7, não presente na liturgia, mas que é importante ler, aqui a súplica se revela de forma plena, para que teus amigos, vejam como o salmista, fazendo-se voz do inteiro povo, descreve o povo em relação a Deus. Amigos, para que teus amigos sejam liberados, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Ou seja, não fique como surdo diante da nossa súplica, porque se Deus escuta, a sua resposta é a certeza da salvação. Por fim, o Salmo ainda diz: quem me leva à cidade segura, se vós, Deus, rejeitais o vosso povo? Sempre dentro dessa metáfora militar, na qual Deus é visto como um grande general, se ele não exerce a sua função de fato de general, que é aquela de guiar o povo não sabe para onde ir. Não sabendo como se organizar, como se estruturar, para onde ir, não identificando nem muito bem qual é o inimigo que combater, esse povo acaba se perdendo. Por isso, invoca a Deus, para que Deus se reapresente na vida desse povo e então esse povo possa ser orientado na direção da vitória. Que nesse caso aqui não é simplesmente uma vitória material, humana sobre o outro, mas é a superação das dificuldades que se apresentam na vida. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens. Temos aqui um paralelo interessante. Primeiro, dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Expressão de confiança. O Salmo começou acusando a Deus com uma súplica. Agora se conclui, naquilo que a liturgia nos propõe, com uma expressão de confiança. O auxílio de Deus é a sua ação que guia o povo e orienta o povo. Mas, paralelo a essa confiança em Deus, tem uma desconfiança em relação ao ser humano. Que tipo de desconfiança? Uma desconfiança crítica. Nada vale o socorro dos homens. A palavra socorro aqui, no texto hebraico, ela indica algo vazio. Aquelas buscas que o homem faz de ajudas em situações ou em pessoas que nada têm de fato a acrescentar na nossa busca de uma vida realizada, de crescer, de superar as dificuldades, de ir para frente e então alcançar, inclusive, a nossa felicidade. Esse socorro no texto bíblico vazio, sem sentido, muitas vezes ele é traduzido como expressão de idolatria, como as ações mágicas que prometem grandes coisas, mas na verdade não conseguem produzir nada. Ao final, o que o Salmo está nos dizendo é que somente confiando em Deus e evitando todas essas propostas mentirosas e falsas, as nossas fake news, e outras propostas que nos são apresentadas, é que de fato nós encontramos o caminho da vida e a possibilidade de superar as angústias e aflições da vida. É no Senhor quem confiamos, é a Ele que nos entregamos.